A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia do Salmo 104 e este salmo é um grande salmo, viu, gente? Um salmo composto aí de 35 versículos. Ele é o antepenúltimo, né? Não é o último nem o penúltimo, ele é o antepenúltimo. Para nós chegarmos ao final do quarto livro do Saltério, né? Nós temos o 104, o 105 que estudaremos amanhã, que também é um salmo grande de 45 versículos, e o Salmo 106, que finaliza o quarto livro do Saltério com 48 versículos. Textos lindos que vão edificar a nossa vida. E hoje, no Salmo 104, um salmo que nós não sabemos quem é o autor desse salmo, além do fato de que cremos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas esse salmo ele começa e termina exatamente como o Salmo 103, que foi escrito por Davi. Ele começa com bendigo o Senhor a minha alma, e ele vai terminar lá no versículo 35, na última parte do versículo, dizendo bendigo o Senhor a minha alma, aleluia. Então, para começo de conversa, nós começamos esse salmo, né, bendizendo, né, louvando, adorando o Senhor com a nossa alma, né, o centro das nossas emoções. E o que nos espera nesse salmo? Bom, o salmista vai glorificar a Deus, fazendo um paralelo entre a criação do Senhor, né, a criação do mundo, criação feita por Deus, né, no dia 1, no dia 2, no dia 3, e os detalhes desse salmo. Olha, eu acho que se fosse para fazer realmente um podcast estudando os detalhes, como eu fui estudando aqui, anotando os versículos, nós ficaríamos bastante tempo aqui, viu, queridos? Porque conforme eu fui estudando e pegando as referências em Hebreus, em Eclesiastes, em Gênesis, em Ezequiel, olha, eu tive um tempo muito gostoso aqui estudando, mas no podcast o tempo fica tão curto, meus queridos. Então, bom, nós vamos começar a leitura e vamos parando e meditando em alguma coisa que eu julgue que seja pertinente partilhar com você, ok? Vamos começar? Bom, vamos lá então, começando esse salmo maravilhoso, né, que já começa dizendo bendigo o Senhor a minha alma. Então vamos lá. Bendigo o Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Pausa aqui, o salmista começa colocando o Senhor num alto e sublime trono, né? O Senhor Deus, que é digno de ser bendito através dos seus sentimentos, ele não é um Senhor qualquer. Ele é o Senhor dos senhores e ele é grande, né? Ele está vestido de majestade e de esplendor. Isso coloca Deus muito distante das picuinhas do nosso ser, em queremos questionar ele do porquê que ele não faz as coisas como a gente pediu, né? Sabe quando a gente, como filhos mimados, nós fazemos a nossa oração e quando Deus não responde o que a gente orou, a gente fica aguado, fica azedo? Pois é, quando eu leio um versículo como esse, estás vestido de majestade e esplendor, é como se esse salmo colocasse o Senhor Deus no lugar que lhe pertence, o lugar de honra e de autoridade. Nosso dever, orar, né? O que nos resta, esperar e crer. Agora, questionar aquele que está vestido de majestade e esplendor, de maneira alguma. Versículo número 2. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. Se você gosta de anotar essas referências cruzadas, aqui está falando, né, que o Senhor ele estende os céus como uma tenda. E lá em Isaías, capítulo 40, verso 22, diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ainda que as palavras de Isaías ou do salmista pareçam palavras poéticas, né, a respeito da criação, a verdade nua e crua, direta assim, é que Deus é quem criou os céus. Né? Nas palavras de Isaías, ele estende os céus, e olhar para os céus enquanto eu falo isso para vocês, né? Poder enxergar à noite a sua grandeza é algo que alegra o meu coração, né? Deus realmente foi aquele que estendeu o céu sobre as nossas cabeças. Versículo de número 3. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento.
Observe que da maneira como o salmista coloca aqui, ele deixa bem claro que nenhum dos elementos naturais, né, é mais forte, é mais poderoso do que o Senhor Deus. Aquele que está vestido de majestade pode fazer com que as nuvens sejam a sua carruagem. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sentava às vezes no quintal e eu ficava tentando enxergar o sol, né? E depois ficava enxergando tudo escuro porque era horrível. Mas eu me lembro de olhar tanto para o sol como para a lua, com aquela sensação de respeito, né? Com aquela sensação de, uau, eles estão lá no céu, né? Um governa o dia, outro governa a noite. E quanto mais digno de respeito é o Senhor nosso Deus, que criou todas as coisas. Verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Esse texto aqui, né, o versículo 4, ele é mencionado, se você quiser anotar, numa referência cruzada lá em Hebreus, numa citação lá em Hebreus capítulo 1, verso 7, diz assim, ainda quanto aos anjos diz. Então o autor de Hebreus vai nos dizer que esse texto se refere aos anjos, aos seus mensageiros, né? Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. É uma citação do Salmo 104, verso 4. Então anota aí, ok? Hebreus 1, verso 7. Continuando o versículo 5. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abalem. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fossem uma veste. As águas subiram até os montes. E antes que você pense que isso é uma referência ao dilúvio, não é. Está falando da criação, ok? Pode conferir lá em Gênesis capítulo 1, verso 9 e 10. Continuando. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do trovão. E aqui está a referência que eu te falei, né? Eu falei para você, se você gosta de referência, vai lá ver Gênesis capítulo 8, verso... Eu vou dar esse outro para vocês. Gênesis capítulo 8, verso 1. Anotem aí se você gosta de ler. Depois você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, que é sempre muito bom, gente. Como é bom. Vamos continuar. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu designaste. Versículo 9. Estabeleceste um limite para que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. E quanto a isso, meus queridos, eu digo um aleluia bem grande, porque olha, glória a Deus pelos limites, né? O Senhor estabeleceu o limite das águas e cada coisa tem o seu lugar nessa terra. Continuando, verso 10. Fazes jorrar as nascentes dos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. E quando eu olho esses versículos, eu fico pensando, sim, Deus alimenta a sua natureza. Deus alimenta a sua criação, Deus alimenta cada um de nós. Não nos deixa faltar o pão, nos fortalece quando buscamos esperança, né? Sacia a sede dos animais, né? Não abandona a sua criação. Deus não abandona a sua criação. E nenhum daqueles que buscam a sua presença são frustrados nessa busca. Versículo 12. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das suas obras. Mais uma vez aqui, colocando o Senhor ao mesmo tempo que como soberano Senhor, aquele que é exaltado e que está acima de todas as coisas, mas também coloca o Senhor como aquele que está perto, né? Aquele que cuida de cada um de nós, né? Que rega os montes, que sacia a terra com o fruto das suas obras. Versículo 14. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lugar. Mais uma vez o texto fala a respeito de fazer ninho. E me vem à mente um louvor que nós cantávamos há muitos anos atrás, né? Que menciona a palavra, né? Nós encontramos o nosso ninho no Senhor. Nós encontramos a nossa casa no Senhor. Assim como as aves vão fazer ninhos,
nas árvores, né? Assim como as aves vão fazer, nós podemos fazer o nosso ninho no Senhor. Nós podemos nos aninhar no nosso Deus. Nós podemos correr para o esconderijo do Altíssimo. Nós podemos estar ali na sombra do Onipotente, que é o lugar onde há descanso, é o lugar onde é saciada a nossa sede, é o lugar onde nós somos refrescados do calor dessa vida, é o lugar onde nós encontramos esperanças para continuar caminhando, assim como as aves fazem ninho e são saciadas na sua sede, nós também podemos ser saciados. Todo aquele que se achegar com ele com sede, não voltará para trás com sede, né? Será descedentado, será fortalecido nas águas do Senhor. Versículo de número 18. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Aleluia. Anota aí uma referência. Gênesis 1:14, né? Realmente, a lua e o sol estão ali, muito bem colocados por Deus, cada um fazendo o seu papel. Eles são grandes, muito maior é o nosso Deus. Olha para o sol, olha para a nuvem, olha para o céu, olha para a lua, olha para as estrelas. O teu Pai criou todas essas coisas. Ele criou você e Ele te ama mais do que todas essas outras coisas. Embora Ele alimente e cuide da criação, você, meu amado irmão e minha amada irmã, é muito importante, muito especial para Ele, mais do que qualquer outra coisa. Versículo 20. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para trabalhar, para o seu labor até o entardecer. Ok, esse versículo 23 está meio igual, né, gente? Continua sendo assim. A gente sai para trabalhar e trabalha até tarde. Versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Aleluia. Você se lembra de Romanos? Falando que Deus fez as suas obras com sabedoria, me lembra de Romanos. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36, que fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Volte para o versículo 25 do Salmo 104. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã. Leviatã é a tradução literal de monstro marinho, né? Ou seja, os grandes animais marinhos que formaste para com ele brincar. E aqui eu faço uma observação. Se você quer ver alguma outra referência em que aparece a expressão monstros marinhos ou Leviatã, você pode procurar lá em Jó, capítulo 41, verso 1, ou Isaías, capítulo 27, verso 1. Leviatã ou monstros marinhos, não sei você, mas eu já imagino uns monstros bem grandes. E é interessante que o salmista vai dizer que o Senhor formou eles para brincar com eles. O nosso Deus é maior do que qualquer monstro marinho ou qualquer criatura que habite o nosso subconsciente no sentido de terror e de medo. Né? Se você pensa no monstro marinho como algo aterrorizante, saiba que o nosso Deus brinca com ele. O nosso Deus é maior do que todas as coisas, né? Não há nada que faça o nosso Deus temer. O nosso Deus é invencível. Vamos lá, vamos finalizar? Verso 27. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Só uma pausa aqui. Mais uma vez, o salmista vai dizer que Deus Criador, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E quando o Senhor, porventura, esconde o rosto da sua criação, o que há é pavor e medo. A presença de Deus é o que mantém vivo a sua criação, o que mantém viva a sua criação, assim como nós. Louvado seja o Senhor, porque Ele brilha a luz do seu rosto sobre nós e nós já não andamos mais em trevas.
Versículo 30. Quando sopras o teu fôlego, ou na versão revista atualizada aparece a palavra espírito com a letra maiúscula, né? Eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Bom, meus queridos, nesse tremendo salmo que fala sobre Deus, o Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, eu penso que da mesma maneira nós podemos aplicar isso para nós, né? Ele é o nosso Criador, Ele é o sustentador das nossas vidas e nós podemos nos achegar a Ele confiadamente diante do seu trono de graça, sabendo que com eterno amor Ele nos amou e de maneira muito gentil e maravilhosa Ele nos atraiu. Se você está ouvindo o podcast nesse dia, e eu espero que você tenha ficado até aqui, que você receba de Deus este amor que já está em você, mas que você receba dele a graça de poder sentir este amor que ele tem por você. Você é amado, você não é rejeitado, você é perdoado. Deus pode recomeçar todas as coisas, porque você é amado do Senhor. Então, vamos para frente, vamos seguir, não vamos voltar para trás, não vamos ficar presos no passado, vamos como esses animais, vamos como a criação de Deus, nos apoiar no nosso Criador, depender dele dia após dia e caminhar para frente. Não é hora de desistir, não é hora de parar, não é hora de jogar a toalha. É hora de nós buscarmos forças do nosso Criador, que sustenta todas as coisas, todos os animais, a natureza, o sol, a lua, e que está, como nós vimos aqui no início do Salmo, né? Vestido de majestade e esplendor. É o Rei, mas também é o teu Pai. Abraça teu Pai nesse dia. Deus te abençoe e eu te espero para nós meditarmos no Salmo de número 105, se o bom Deus me permitir. Em nome de Jesus. Amém.